nasci em Picos, no Piauí. Minha mãe morreu, eu tinha 1 ano. E aí, meu pai pegou a mim e meu irmão e trouxe para o sul, né? Como o nordestino fala, né? E aí eu fui criada com as freiras, as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, né? No Morro São Carlos, onde as irmãs moravam, a gente passava do lado do manicômio do presídio. Aí tinha um preso lá, o Tião, que falava, irmãzinha, traz maçã pra gente no Natal, no Natal. Eu esqueci dessa parte, né? Aí no Natal a gente foi, levou maçã para eles, né? E aí a teologia da libertação, né? Deu um boom, né? A gente acompanhava, né? As SEBs, né? Como eu fui criada com freira, eu vivi coletivamente a minha vida inteira, né? Então, o coletivo me cativa, né? Eu vendia livro, mas nunca vendi porque eu não tenho esse dom, né, para o dinheiro, né? Não tenho sei lá, não aprendi, né? Eu fiz o concurso, me chamaram, foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã, nunca mais eu entrei no Maracanã, foi para fazer o concurso da Petrobras, né? Eu era secretária, eu fazia, datilografava, era datilografia, né? Naquela época, né? Aí eu fui para uma sala com 24 rapazes, todos mocinhos, todos garotos, né? É difícil, né, você buscar esse espaço, né? Uma época eu fiquei a única mulher da sala. Aí era uma bagunça, alguns trechos eu não posso contar. Eu ia na onda deles, mas assim, eu fazia o que eu queria, claro, né? Então, mas era um mal barato. Ai, gente, vocês enchem o saco, né? Era muito engraçada, porque é sempre uma piada, né? E aí também eu ia para a PUC. Eu fiz comunicação social na PUC, fui aluna do Silvio Tendler. Eu tinha uma hérnia de 2 hérnias, uma que foi tirada aqui e a outra foi tirada em Cuba. Aí um dia teve uma reunião da Pastoral Operária, né? Aí o Beto foi, o Gilberto, conheci o Gilberto aí. Gilberto Carvalho, né? Conheci ele aí. E aí o Beto falou para mim, Davina, por que você não vai para Cuba operar, né, da coluna? Eu falei, como, né? Eu vou arranjar para você. Aí depois de 1 ano, me conseguiu. O Luiz Eduardo Greenhalgh me entregou o meu passaporte com visto para eu ir, né? Aí quando o Luiz me entregou, eu falei para ele, quando eu volto? Aí ele falou assim, a volta a gente não sabe. E aí eu fiquei, mas enfim, né? Foi um tempo de aprendizado, de outros aprendizados, outras experiências, né? Conheci o Garcia Marques, fazendo fisioterapia com a gente, né? Conheci o Silvio, tinha um grupo, conheci o Carlos Puebla, que fez a música do Che, né? Comandante Che Guevara, né? Aqui se queda la clara, la entrañable transparência de tu querida presença, comandante Che Guevara. Eu fui à casa do Carlos Puebla, né, com esses músicos. Tem uma música que eu adoro, que o Benny Moré canta, né? Como foi, não sei decirte como foi, não sei explicar-me que passou, pero de ti me enamorei, foi como uma luz que iluminou todo mi ser, tu brisa como um manantial, llenou mi vida de inquietud,
Fueron tus besos o tu boca, fueron tus ojos o tu luz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar por tu chegada, como foi, ai que lindo, né? Aí eu conheci o Fidel, né? Depois aqui também no Brasil, aqui em São Paulo, né? Assim, ele tem tinha uma magia, né? Alguma coisa assim, muito grande que o envolvia, né? Inclusive o Clodovis Boff, né, escreveu Fidel transborda a ilha. É essa impressão que a gente tem, né, quando vê aquele homem enorme, cheio de ideal, né, segurando aquela revolução com um bloqueio tão severo, né? E hoje mais ainda, né? Os cubanos passando uma vida bem difícil, né? Muito, 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 muito. Mais do que muito, né? Exageradamente difícil a vida deles, né? Então, né, ele chegou e quando ele saiu, eu falei, mas chorei a beça, porque quando ele sai, ele deixa um buraco, assim. E aí eu fiz a pergunta para ele, porque que os cristãos em Cuba, né, não participavam do partido. Porque em Nicarágua, os cristãos dizem, os nicaragüenses dizem que entre cristianismo e revolução não há contradição, né? Aí ele fez uma resposta enorme. Os cubanos, quando ele chegou lá, os cubanos, os cristãos pegaram de mau jeito, né? Para ele se explicar e tal. E daí, a partir daí, né, os cubanos podem ser deputados, podem ser, né? E aí mudou um pouco. Então, os cristãos lá têm uma fama lá em Cuba, né? De eu ter feito essa pergunta, né? Aí o Beto escreveu um livro, tem essa frase minha e a resposta do Fidel enorme, né? Aí essas andanças pela América Latina, né, que é tão interessante e que também abre caminhos, né, para você perceber que somos todos irmãos, né? Somos todos latino-americanos. Em 83 eu fui a Nicarágua, o quarto aniversário da Revolução Sandinista. Aí conhecemos Costa Rica, Panamá, Peru. É muita incompreensão, né? E como diz a frase, né? Que metade do mundo são mulheres. E a metade do mundo são mulheres. E a outra metade são os filhos dessas mulheres. Avanços pequenos, bem pequenos. Tanto que a Dilma, né, sofreu um impeachment, né? Uma mulher que foi torturada, né, pelo Ustra. E quando, no dia da proclamação, né, do impeachment, o Bolsonaro disse que eu voto sim e ofereço ao Ustra, né? Então, isso é indignante, cara. Eu não desanimo, mesmo com 80 anos, não desanimo de lutar também por essa questão, né? Quem me chamou foi um menino, um dirigente, né, o Bandini, da Pena, fica aqui para ajudar a gente, não sei o quê. E aí virou toda manhã, saía de casa, como se fosse um emprego, ia para o sindicato, voltava à tarde. E aí esse chamado foi muito... me aproximou mais ainda, né, da categoria. Depois eu fui da direção, ainda sou da direção, então, né? Então, eu tenho dificuldade de falar porque
Eu sinto um amor tão grande pela empresa, né? Por esse jaleco que representa, né? Eu me sinto feliz em representá-la, né? E da FUP, né? Então, puxando um pouco para a categoria, sou muito feliz de ter convivido com tanta gente boa, né? Mas eu penso que a gente é chamada, né? Para se sensibilizar com a vida do povo, né? Com os que sofrem, com os que morrem por uma revolução, né? Os pobres que estão aí na rua, né? Então, é um caminho que você traça, né? E segue, né? Eu gosto muito do Quixote, né? Negócio daquela música, sonhar, mas um sonho impossível, lutar, quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar, quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar o limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, esse chão que eu beijei, por meu leito e perdão, vou saber que valeu. E assim, seja lá como for, vai ter fim a incabível prisão, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Quando se vive, sobretudo bastante, né? Você viveu a história do Brasil, né? A história do povo brasileiro, né? E eu vejo importantíssimo, porque eu vivi a ditadura militar, né? Vivi tantas transformações no Brasil, né? E eu tenho todas elas, né, aqui, e gostaria que as pessoas, né, usassem a memória, né, para a gente saber viver, né, saber analisar a vida, né, e buscar viver melhor, que todos tenham casa, todos tenham comida. E eu vim para que todos tenham vida, que tenham vida plenamente, né? Então, que todos tenham vida plenamente, né? Então, é isso.